Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Olha, bom, como nós sabemos, todas as quartas-feiras nós temos a nossa palestra, aonde o assunto que a gente sempre traz aqui não é um assunto que vem da nossa cabeça. É uma coisa assim, vai lá e fala sobre isso, fala aquilo. Não. Todos esses assuntos são intuições. Ao longo da semana, aquele assunto surge. E por mais que a gente tenta desviar o pensamento daquele assunto, aquilo ali fica martelando na cabeça o tempo todo, deixando claro, então, que o que tem para ser dito é aquilo que foi soprado em nossos ouvidos, né? E nessa quarta-feira, até segunda-feira, ainda não tinha tido nenhuma intuição do que seria a palestra hoje. E acreditei e falei, vou deixar, na hora certa, vamos falar. Qual que é o tema que deve ser abordado? E os dias da semana foram passando. Chegou hoje, pela manhã, eu me lembrei, cara, até agora não falaram qual é o tema, né? Me veio na cabeça aquela questão. Olha, isso já foi dito já desde o final de semana passado. Você que não captou aí, ou não acreditou, ou não quis acreditar, que seria então o tema. E o tema era o quê? Conversando então com amigos, começou a serem levantadas várias questões referentes à Bíblia. E naquela roda de amigos, aí cada um dando a sua ideia, cada um então dando a sua interpretação. E me veio sim na cabeça aquela questão, poxa, é um ótimo tema para a nossa palestra. Quando na realidade, desde o início daquela conversa ali entre amigos, né, estava sendo colocado o tema da palestra. E por que naquele momento, onde tinham pessoas de várias religiões, pessoas da mesma religião, porém com pensamentos, ideias, interpretações diferentes da Bíblia? E cada um começou a colocar a sua ideia, tal, um assunto muito gostoso, muito saudável, e a gente abordou ali por mais de 2, 3 horas, falando só da Bíblia. E eu não percebi que aquele encontro ali, na realidade, foi justamente para levantar os assuntos conversados, para que assim fossem transmitidos aqui nesse dia. Como foi uma conversa muito entre amigos, né? Eu nem imaginei que aquele dia estava sendo já o sopro no ouvido que eu sempre espero ali, para ter o tema para passar para vocês. Quando me toquei hoje de manhã, então, da responsabilidade que seria o tema de hoje, e eu me indaguei logo, poxa, mas eu não tenho conhecimento para falar de Bíblia. Quem sou eu para falar de Bíblia? Quem sou eu para a gente abordar os assuntos que devem ser abordados tão sérios? Eu não tive resposta nenhuma. Chegando aqui, então, a resposta veio, né? Se você não tivesse condições de falar sobre isso, você não estaria recebendo essa informação, esse tipo, para ser, então, explanado. Você acredita ou não? Aí eu, beleza, tá? Vamos lá. Então, aquela questão, gente. Primeira coisa, quem aí já leu a Bíblia? Aliás, todo mundo aí é espírita ou não? Levanta a mão quem não é. Olha, todo mundo, o resto é todinho. Ok, independente da religião. Alguém aí já leu a Bíblia? Tá? O que é para vocês a Bíblia? É um livro que reza sobre uma religião? É um livro que foi escrito por Deus? E aí? O que vocês acham que é a Bíblia? Ou ela é apenas um livro de história? E aí?
A Bíblia é o maior livro da história das nossas vidas. A Bíblia, ela é direcionada para alguma religião? Ela é do catolicismo? Ela é do protestantismo? Do budismo? Do espiritismo? Ela não é um livro religioso. Ela é um livro de história que conta a nossa história. Seria muito interessante, na oportunidade que você tivesse, de pegar realmente a Bíblia, por curiosidade, e começar a ler ali. É um linguajar difícil, é uma parábolas, né? Parábola do início ao fim, são analogias que são feitas, né? Que independente da sua religião, independente da sua crença, a ideia que vier na sua cabeça vai fazer total sentido, porque ela deixa aberta justamente para isso. Ela não é de religião nenhuma. Independente se você até tem religião ou não, isso pouco importa. Porque ela é um livro de história tão aberto que a crença que você está naquele momento vai ser encaixada naquela situação. Isso é tão verdade que a Bíblia de todas as religiões é a mesma, porém as interpretações são bem diferentes. Se você ouvir então uma interpretação de um católico, de um protestante, de um espírita, de um ateu, serão ideias completamente diferentes uma da outra, porém, frente ao que está escrito, faz sentido todas as colocações. Isso é o que trouxe, na realidade, aquela questão da religião certa. Eu interpreto a Bíblia desse jeito. Esse foi o jeito que Deus e Cristo quis que fosse. Será? Como isso? Bom, a Bíblia, então, é um livro de história que conta a nossa história, e cada um de nós temos uma interpretação dessa história. E todas elas farão sentido. Se vocês ouvirem, então, uma interpretação da Gênesis de um padre, ele vai te convencer que aquilo ali realmente, aquelas ideias ali realmente é a interpretação da Bíblia, a correta interpretação. Da mesma forma, se você for um pastor e ele te explicar a Gênesis do jeitinho que ele entende, vão ser coisas completamente diferentes da que você ouviu com o padre, mas faz sentido também, da mesma forma o espírita, da mesma forma o ateu. Então nós podemos dizer que a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de história. E independente da sua religião, aquelas parábolas, aquelas analogias, presta bem atenção nessa questão, em parábolas e analogias, vão fazer total sentido para a sua interpretação. Essas analogias são analogias realmente, são parábolas realmente. Aquela história em si que está ali, como já foi dito para nós aqui há um tempo atrás na casa, né? A história em si, o Antigo Testamento, é tudo mentira, não é nada daquilo. Mas o que traz de essência, a analogia que ele faz com algo que aconteceu lá atrás, é verdade. Olha só, vamos colocar aqui um ponto de vista. Essa foi uma que foi levantada na questão, tá? Na Bíblia diz o seguinte, na Gênesis, Deus criou, então, as coisas, os seres, em 6 dias. No 7º dia descansou. Nós, os seres humanos, foram criados no último dia.
E a primeira figura que aqui surgiu foi Adão. Um sopro no barro, então surgiu a figura do Adão. E da sua costela foi feita então a mulher. Vamos entrar em detalhes se é verdade que foi da costela, é verdade que foi do barro, isso pouco importa. Foi criado. Se você quer interpretar dessa forma, não faz a menor diferença. Foi criado, então, Adão e Eva. Esses dois tiveram dois filhos, Caim e Abel. Ao longo do tempo, Caim, movido pela inveja, matou seu irmão, Abel. E quando isso foi descoberto, Caim foi expulso daquela região onde ele estava. Ele não era merecedor de ficar naquela região. E ele seguiu a sua andança pelo mundo afora. E no meio desse caminho, ele encontrou uma mulher e ali constituiu a sua família. Espera lá. Os primeiros, então, não foi Adão e Eva, e esses tiveram dois filhos? Da onde saiu essa mulher? Encontrou com Adão, com Caim no meio do caminho. Tá? Ou seja, algo que aconteceu não foi colocado ali. Ele realmente encontrou alguém no caminho e fez sua família? Claro que fez. Como é que Adão e Eva sozinhos iam criar isso aqui tudo? Olha o tanto de gente que tem aqui hoje. Nesse mundo, nesse planeta. Então, as escrituras, elas foram perdidas ao longo do caminho. Foi colocado realmente o que se tinha em mãos. Algo de grande aconteceu nesse meio do caminho aí, que não está relatado na Bíblia. Só fala simplesmente que ao longo da sua caminhada, ele encontrou uma mulher. E aí constituiu a sua família. Um outro povo surgiu então. A grande questão é, não tem a história dessa mulher. Quem é ela? Então, assim, se você pedir explicação para um padre, para um evangelho, vai ter explicação para o negócio, porque ela deixa aberto para as interpretações. E não tem como falar, isso aí não tem nada a ver. Tem sentido, sim. Faz sentido, sim. Né? Outra coisa muito importante, a gente sabe que no relato, né, na Bíblia, todas aquelas figuras bíblicas ali, todos eles viveram 700, 800, 900 anos. Está lá. Moisés, Adão e Eva, Caim. Mas, como precisar quantos anos viveu aquele povo, aquelas pessoas, sendo que a contagem do nosso calendário de anos, que a gente conhece, ela se deu depois de Cristo. Ela se deu em Roma, a contagem romana. Como então fazer essa associação daqueles anos que diz na Bíblia, 900 anos, é o mesmo que o nosso? Será que é o mesmo? Talvez o ano deles seja um mês. E de tantos meses passando, eu acho que vai ter ano pra caramba. Isso são apenas detalhes. E se a gente analisar a Bíblia como uma história, sem relacionar com religião nenhuma, vão ficar buracos. Vão ficar ali. Espera lá. Por que isso? É um momento que é para você pensar. É um momento que, independente da sua religião, é para você abaixar o nariz ali nela e entender. Acreditar no seu coração. A interpretação que você vai fazer não importa se é diferente da do vizinho. Se ela for te engrandecer, continue com ela. Ela vai te ajudar. Bom, a Bíblia, para a gente conhecer um pouquinho dela, de grosso modo, ela é dividida em duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa divisão se deu como? A partir de Cristo, é o Novo Testamento. Antes,
época de Moisés, é o antigo, tá? Logo no início, nós teremos a Gênese. A Gênese conta a história de como tudo foi criado. Existe toda uma história ali, por que o homem foi a última peça a ser criada. Isso é muito óbvio, né, gente? Como é que o homem ia ser criado primeiro sem ter a comida para ele? Tem que ter ar aqui, tem que ter água, tem que ter comida. Senão ele ia ser criado no primeiro dia e viver quanto tempo? Esses dias aqui, 6 dias, será que são 6 dias mesmo? Igual os dias que a gente conhece? Quando a gente faz a analogia dos anos, que o negócio não bate também, isso deixa em dúvida também. Será que esses 6 dias correspondem a 6 dias que a gente conhece realmente? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a primeira parte, então, é a Gênesis, que fala como que começou tudo, inclusive o mal, o pecado. A gente conhece o mal, o pecado, o sofrimento, com aquela historiazinha que a Eva comeu a fruta proibida. E assim ela quebrou todo aquele esquema bonzinho que até então reinava. Pode falar. Botou a culpa toda na mulher, né? Pois é, aí é só a história que vem. Vou chegar a uma ponto aí que você vai ficar abismado, todos vocês. Nesse momento, a Bíblia diz o seguinte, que a cobra, entre aspas, né, o demônio, Satanás, no formato da cobra, tentou Eva e fez a cabeça dela, para ela dar a mordida lá na fruta que não podia ser mordida. Ela caiu na tentação, foi lá e cometeu, então, o ato que não podia ter sido feito. Vamos fazer analogia com isso daí, então. Se você sabe que uma coisa é errada, nos dias de hoje, tá? Se você sabe que uma coisa é errada, quando você faz essa coisa, o que acontece com você na lei de Deus? Não vamos nem considerar a lei do homem. O que acontece? Você paga lá na frente. Lá na frente, em algum momento, a gente vai ter que dar conta disso, né? É uma analogia, então. Se você fez uma coisa que não podia, comer uma fruta, né? Você vai ter o que você merece, você vai colher o que você plantou. E aí deu-se o nome do aí o mal aparece. Né? Começou então a ter o pecado. Se o pecado existe realmente. Né? Logo depois disso, nós temos o Êxodo, que fala da saída do povo hebreu do Egito. Aquele povo, então, que foi crescendo naquela região, para constituir as outras populações mundo afora, eles tinham que sair dali. E nessa saída acontecem várias e várias e várias coisas. Na criação dos povos, várias tretas aconteceram. Guerras, egoísmo, desde aquela época. Logo depois, nós temos a terceira fase, que é o Levítico, que fala das leis e dos mandamentos de Deus. Bom, teve um momento, então, que teve que se colocar a ordem para dizer o que era certo e o que era errado. Época de Moisés, onde foi feito lá as leis de Deus, feita na pedra. Uma vez perguntado para Chico assim, mas desde essa época aí, então já existia um ato mediúnico? Ele deu uma risadinha e falou assim, com certeza, você acha que quem soprou no ouvido de Moisés para escrever aquilo na pedra? Que a gente pensa nos filmes, nas histórias, né? Que veio uma luz, que veio um raio, caiu pela pedra e ali se formou essas letras. Não, ele pegou o martelinho lá ó, e escreveu. Chico, então, deu a entender que foi a primeira psicografia feita.
deste planeta. Logo em seguida, nós temos a parte chamada Números, que fala da contagem dos israelitas. A quantidade de gente, então, começou a triplicar. As crenças começaram, então, a surgir. Não só as religiosas, mas as culturais também. E aí começou a se formar, hoje, o que a gente conhece aí, as populações dos povos, né? E logo em seguida, nós temos o Deuterônimo. Segundo a lei, narra os discursos de Moisés. Foi o finalzinho. Essas 5 partes que eu falei, refere-se ao Antigo Testamento, até Moisés. Então, Moisés, antes de Cristo, era o pregador que existia. Era o cara que, inclusive, fazia o que se chamava de milagres na época, né? Ele era um baita médium, que conseguia, assim, fazer cura, que conseguia prever o futuro. Logo em seguida, vem Jesus. Moisés morre, né? E vem Jesus. Aí começa uma nova história. O pós-Cristo. Quando a Betânia falou aqui da relação das mulheres, olha o que está acontecendo. Vocês sabem que há muito tempo a gente já fala em relação aos livros que o Chico escreveu, que até hoje eles são adulterados. Isso não é novidade para ninguém. Desde a época de Chico lá atrás, esses livros vêm sofrendo modificações. Cada edição que acontece é dinheirinho que gera, né? E existe uma lei, a lei de direitos autorais, que a partir de 20 anos uma obra escrita, ela perde qualquer pessoa pode reescrevê-la, mudando alguma coisa, sem autorização do cara que fez. Então, ou seja, todos os livros do Chico com mais de 20 anos, qualquer um pode reeditá-lo. Basta você arrumar uma editora que queira fazer isso para você, né? Agora, quando você reedita um livro, modificado ainda, isso vai vender horrores, não é verdade? Isso aconteceu até no Evangelho, há um tempo atrás. Teve uma vez, foi quando o Chico resolveu realmente romper com a fé. Olha só essa história. Numa reunião, onde tem as partes ali do Evangelho que diz que Deus pune, né? Chico falou assim, mas a gente sabe que Deus, com sua bondade, essas palavras não fazem sentido. Deus jamais puniria alguém. Quem pune a gente é a gente mesmo. Aí tinha um cara na reunião, na mesma hora ele correu para casa, reescreveu o Evangelho todinho, tirando todos esses nomes. Só que isso gerou interpretações errôneas, piores ainda. E isso foi o maior fracasso que teve na edição desse Evangelho, um prejuízo tremendo. E o que está acontecendo agora? Chega a ser engraçado. Na Bahia, o pior de tudo é aqui no Brasil, né? Na Bahia, um grupo de pessoas entraram na justiça, apresentaram, então, ao Ministério Público a questão dizendo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, deveria ser, várias questões deveriam ser realmente mudadas, alteradas. Por quê? Pelo que está escrito aqui, Kardec era um baita de um racista. Vocês estão sabendo disso já? As próximas edições do Evangelho serão obrigadas a vir no rodapé um quadradinho explicando realmente tal questão que talvez, pelo pensamento deles, dê de entender que é algo racista.
Tem várias passagens no Evangelho que essas pessoas se sentiram a verdade, como eu falo sempre, a verdade dói, né? E aquela verdade doída, eles levaram pela questão sexual, questão racista realmente, entendeu? Que não tem nada a ver, né? E o pior de tudo é que o Ministério Público aceitou. E tiveram que fazer um acordo junto com a federação para as próximas edições. Eles não vão alterar em si a leitura, mas vai ter no seu rodapé bem claro para todo mundo ouvir. Que aquilo ali se refere a isso é um ato racista, barabá, barabá, barabá. Aí eu pergunto, quem escreveu o Evangelho? Espírito da verdade. Espírito da Verdade, ditando para Kardec, né? Quem é quem para alterar alguma coisa ali? Quem tem moral para fazer isso? Você imagina, então, o que aconteceu com a Bíblia? Contando a história do primeiro dia que teve a vida humana aqui nesse planeta, ou seja, 6.023 anos atrás. Porque a Gênese, os cálculos, né, dizem que esse período antes de Cristo, a contagem desse tempo, o primeiro dia que surgiu então Adão, até Cristo, foram 6.000 anos. Como já se passaram 2.023 anos, ou foram 4.000 anos, desculpa, com mais 2.023 agora, nós temos aí 6.023 anos de escrituras. Vem aquela velha história, né? Algo pode ter sido mal interpretado? A Bíblia passou por várias traduções, várias edições. Vocês podem pegar aí a Bíblia aí, catolicismo mesmo, de datas diferentes, um agora e de 2 anos atrás. E lê lá para ver se está igual. Vão ter coisas diferentes. Da mesma forma, a igreja dos protestantes, né? Pega lá, a de agora e de 2, 3 anos atrás. Vai ter coisinhas diferentes. Por que a mudança? Você imagina o seguinte: vocês já brincaram aí de telefone sem fio no colégio? Ó, aqui, nessa quantidade de gente que tem aqui agora, não precisa ter muita gente, não. Se eu falar no ouvido da Betânia uma frase e ela passar para o ouvido de um, para o outro passar, para o outro passar, para o outro passar, no final das contas, eu aposto com você que a frase não estará 100% idêntica à que eu falei. Você imagina essa história sendo contada há 6.023 anos atrás, entendeu? O que não deve ter saído? Então, estou querendo dizer, então, que não devemos ler a Bíblia e não acreditar. Devemos sim. Devemos fazer toda a analogia no pensamento, realmente, com o que a gente acredita, que vai ser, eu acho que é o maior livro de ensinamento que existe. Porém, teremos aí um leque de informações que nos levarão a pensamentos diferentes. Bom, Wagner, e a FEB autorizou esses rodapés. é justiça, né? A fé nem tem para nada. A justiça bateu o pé, dá batida. Quanto critura, né? Né? Ou seja, eles organizaram ali só para ser mais ameno, né? Se quisesse fazer sem autorização da fé, fazia e acabou. Pelo menos foram sensatos de sentar e conversar e ver como que ia fazer. O mundo está virado, né? Porque tem país até que está liberando fazer sexo com animal. Pois é. Não. Nossa, tá aqui. Aí, olha só. Vamos dar uma resumida aqui, então. A Bíblia como um todo, ela é composta de 66 livros. Essas escrituras que foram sendo descobertas, que foram aparecendo, né? Elas foram sendo juntadas. E ela foi organizada para que desse uma história cronológica. Mas não quer dizer que ela foi escrita dentro dessa cronologia. Não tem como saber isso. Então, os documentos que tinham em mãos, eles reuniram
e botaram numa ordem ali que desse para entender, né? Ou seja, até essa questão passou pela mão do homem. Será que pode ter acontecido de alguma coisa ter vindo aí meio torta? Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, é um mega livro de ensinamentos. Devem ler todos nós. Devemos ler a Bíblia. Esses 66 livros, olha como é que ele está dividido. Antigo Testamento, 39 livros. Mas você não falou 5 agora? Esses 5 compõem esses 39. Cada um desses tem os seus picadinhos que foram juntados e construíram a história, então. Já o Novo Testamento são 27 livros. A história de Cristo para cá, se a gente pegar lá os pedaços que tem ali, então, que foram escritos, nós temos 27 livros. Esse, sim, já foi escrito em ordem cronológica. Foi mais fácil, né? Há 2023 anos atrás já tinha como se escrever. Ali na hora, vamos ver, né? O Antigo Testamento, não. Foi escrito, porque o fulano falou isso, aconteceu isso, a família me ensinou isso, e assim foi escrito que estava lá. Não foi escrito no pé do acontecimento ali, né? Como foi feito, então, no Novo Testamento. Onde se me disse. Exatamente. O Antigo Testamento ainda, esses 39 livros, eles são divididos em como? De qual forma? Pentateuco, são 5 livros. Nós temos o nosso Pentateuco, 5 livros do Espiritismo, né? E não leu, então, já passou da hora, hein, gente? Livros históricos, contando só a história. Foram 12 livros históricos. Livros poéticos, tinha até poesia. Em cima dessas poesias, imaginando que o que está sendo dito nessa poesia realmente aconteceu, eles interferiram também na montagem desses livros, dessa cronologia, dessa história, né? E os proféticos, que foram 17 livros. Já o Novo Testamento, esses 27 livros, nós temos 4 livros que compõem o Evangelho, um livro só de história, 21 cartas. Para mim, essa parte aqui é a principal. Que foram aqueles momentos que foram escritos realmente relatando o agora para alguém. Carta de João, carta e assim vai. Aquela carta que aconteceu quando a gente está escrevendo uma carta aqui agora, né? Quando tinha carta, né? Escrevendo um e-mail para alguém. Você está contando o que para a pessoa ali? O negócio da hora, está acontecendo na hora, né? Aquela informação da hora, aquele acontecimento da hora. As cartas foram escritas dessa forma. Então, a parte que eu mais me encanto são essas cartas. Que é tanta carta que dá aí 21 livros. É muito legal. E o último, que é a Revelação, ou o Apocalipse. A gente sempre pensa assim, né? Poxa, mas esse tal do Apocalipse foi dito por Nostradamus lá atrás, que em 2000 o mundo ia acabar. Chico falou que em 2057 teremos aí, então, um momento em que o planeta Terra deixará de ser um planeta de expiação, se tornando, então, um planeta de regeneração. Tiveram outras, né, profecias que fizeram aí para trás aí, que hoje as pessoas falam, mas se o Chico falou, deve ser outra mentira, porque em 2000 não aconteceu nada. Nesses outros momentos aí para trás que falaram que ia acontecer algo, também não aconteceu bolufas. E aí, o que aconteceu então? Aconteceu sim, espiritualmente. Tem vários e vários acontecimentos espirituais que estão interferindo hoje nesse planeta. 2057
vai acontecer alguma catástrofe, alguma guerra que vai acabar com tudo? De forma alguma. O planeta não tem nada a ver com as nossas aberrações. O planeta evolui independente da gente. A evolução do planeta é uma. A evolução de quem o habita é outra. Qual que é a transformação, então? Quem não tem condições de se manter em um ambiente, ali ele não estará. Então, as pessoas hoje que vêm desencarnando, todas que vão desencarnar até 2057, a próxima vez que eles voltarem, tiverem necessidade de voltar para a Terra, encarnar, se eles não tiverem condições morais para isso, aqui eles não cabem mais. A Terra, lembrando, ela deixará de ser expiação e se tornará regeneração, isso em 2057. Aqueles que não têm condições de se manter no mundo mais evoluído, aqui não cabe. Olha só, Cristo para vir aqui, ele se preparou durante 1000 anos para poder entrar nessa sintonia, um ser de luz. Para entrar num buraco desse, ele teve que se preparar 1000 anos. A analogia é a mesma. As pessoas que não têm condições de estar num mundo melhor, espiritualmente dizendo, moralmente, não terão condições de lá ficar. Então, a partir de 2054, a quantidade de irmãos que estão hoje propagando este mal não estará vindo mais para cá. Mas é gente pra caramba, né? Então, em 2054, não vai existir mais o mal? Não, da mesma forma que dentro da expiação tem as suas fases, dentro da regeneração também. Então, nós teremos aí na primeira, segunda, talvez terceira e quarta fase, irmãos que estão encarnados, que não cabem moralmente aqui mais, que estarão, então, continuando a fazer o mal. Mas quando esses daqui saírem, para cá não volta mais. Vai chegar um momento, então, que todos esses que não têm condições morais de estarem aqui, já vão ter desencarnado, e a sua volta não será mais para cá. Então, no final da regeneração, o mal não existirá mais. Porque esses que praticam, propagam o mal, não estarão mais aqui. Então, a gente pensa que o Apocalipse, né, é apenas uma viagem, é apenas uma história. Todas as vezes, todas cartas que foram deixadas falando sobre esse fim, estava se referindo ao fim espiritual, à transformação espiritual, não do planeta. Cientistas hoje falam que o homem não tem condições, com as próprias mãos, destruindo a natureza e tudo mais, destruir esse planeta. A única forma que tem de destruir esse planeta é por meio da bomba atômica. Todas que existem hoje explodirem de uma vez só, arrebenta o planeta. Mas desmatamento, queimadas, isso não faz nem cócega na Terra. Ela é muito mais forte do que isso. É lógico que isso não quer dizer que ela não reage, né? Que o planeta não reage. Lógico que vai. Se alguém dá uma martelada no seu dedo, você vai ficar quieto? Você vai reagir. É a mesma coisa no nosso planeta. Uma coisa que me tranquiliza bastante foi Chico quando disse lá em 73 no Pinga Fogo, né? Que se os povos, se suportassem até 2019, a guerra nuclear, a terceira guerra mundial, não teria mais chance de acontecer. Essa é a guerra biológica, né, de informação. Sim, mas ela é bem diferente da guerra nuclear. A nuclear arrebenta tudo, acabou. A biológica mata todo mundo. Naquela questão, né? Se não tivesse, se os povos se suportassem até 2019, não haveria terceira guerra mundial. Nós já passamos dessa fase. Então, eu acredito plenamente
embora a gente está passando por essa fase, ter as doidas aí por aí, isso não será motivo para despertar uma terceira guerra mundial. E aí, gente? O que vocês acham dessa passagem? Vamos falar um pouquinho. Vamos perguntar, vamos acrescentar, vamos mudar, vamos aproveitar as presenças aí. O que vocês acham da Bíblia? Da forma que eu acho que eles leram do início ao fim. Olha, eu gosto de ler do início ao fim. Eles pegam o passagem. Agora, dizem que para o melhor entendimento, é melhor você ler o Novo Testamento, metade dela para frente, e depois voltar e ler o início. Eu não gosto de fazer isso, eu quero saber do início ao fim. Para entendimento, então, para fins didáticos, eu acho, se você ler aí o Novo Testamento primeiro, vai ficar um pouco mais fácil de você interpretar e entender o início. O início é complicado, o início é meio doido. Tem gente que, inclusive, que diz não acreditar em Deus, porque começou a ler a Bíblia e, cara, coisa de livro de doido, cara. Uma coisa sem sentido que fala aqui. Então, se você realmente não estiver com o coração aberto para ler, às vezes você começa a ler um trecho e não entende nada. Aí você insiste, você começa a ler no próximo parágrafo, o que diz o próximo parágrafo, faz você entender o outro que você leu. E assim você vai montando aquela estrutura todinha na sua cabeça. Então, de cada vez que você lê, tem que interpretação dele. Exatamente. Você imagina, então, quando uma religião, com a sua doutrina, a interpretação diferente que teve, que você falou, essa vai ser a nossa interpretação. Pronto, aquela religião, então, tem aquela ideia sobre a Bíblia. Qualquer um que diga o contrário, está errado. É a que eu estou falando que está certo. Depende da sua maturidade espiritual. É. Aquela questão, né? Quando você é um religioso de verdade, isso não quer dizer que você está bem na fita, tá? Religioso é o que? Eu estou na igreja certinho, estou estudando direitinho, mas você não faz nada, não adianta nada. Aquela coisa incutida na sua cabeça de forma tão intensa, que por mais que é o Papa que está falando ao contrário, você que é evangélico, por exemplo, ninguém vai tirar aquilo da sua cabeça. O certo é o que meu pastor falou. É o que minha mãe me ensinou. E aquilo ali vai ser aquilo ali. Por quê? Faz sentido realmente o que você pensa. Embora, se eu ouvir o outro lado da moeda, faz sentido também. Por quê? Propositalmente. A Bíblia é para isso. Pensa. Faça a sua ideia. Interprete. Ah, o que a Igreja Católica acredita é verdade? Não tem como saber, cara. Que a Bíblia dos evangélicos diz é a verdade? Da mesma forma. Eu acho que cabe um pouco de senso crítico também. Fundamental. Né? Uma coisa que é muito clara. Olha só. Durante a Gênese, comecinho e todinho da história, se você for ler aquilo ali e entender ao pé da letra, eu duvido quem vai querer aquele Deus. Que é um Deus mão de ferro, punitivo, que bota para lascar. Se você matou, eu vou te matar. É assim. Deus, nessa pureza toda que a gente conhece, nesse amor imenso que a gente conhece, seria capaz de fazer isso com seus filhos? Em vários trechos da Bíblia, inclusive, fala sobre a preferência de Deus sobre alguns povos. Não são todos irmãos, filhos do mesmo pai? Por quê? Uns são mais preferidos que outros. Eu acho que, como antigamente não existiam outras religiões, a Igreja Católica dominava praticamente tudo, ela modificou de acordo com cada povo, né? De acordo com cada época. Olha só, a Igreja Católica, ela começou realmente a ter cunho para mudar isso aí do Novo Testamento para frente, que até então nem religião existia.
Então, dali para frente, ela fez essa interpretação que a gente está falando, que era coerente para ela, né? Que convinha a ela, bateu o martelo, pronto, é isso daqui. Agora, daqui para frente, tem muito isso aqui. Com toda essa interpretação, com todas as palavras que o Cristo nos deixou, que Deus nos deixou, né? Quem vai falar mais do que Deus? Quem vai querer ser mais do que Cristo? E eu sou a porta-voz. Eu acho que é, sim. Eu acho que até antigamente, como a responsabilidade moral era zero, Aham. então a pessoa era olho por olho, literalmente, dente por dente. Então, se a pessoa, eu acho que tinha que ser um pouco mais rigoroso, né, devido à moralidade espiritual daquela época. Sem dúvida. Então, tinha que realmente explicar que se você matasse, você também é punido. Exato. Para o entendimento da época, né? Exato. Porque naquela época, se matava por um pão, né? Então, a lei, na época, inclusive colocada por Moisés, que era o grande pregador da época, o grande médico da época, né? Se você matar com a espada, pela mesma espada, você vai perecer. Para a época, tinha que ser daquela forma. Aí que vem a interpretação que está falando, né? Será que isso que está dizendo de Deus lá não é em relação a isso? Ou é Deus realmente mão de ferro para todo mundo? Interpretação do homem, ela foi feita também. Exatamente. Então, se você vê ela assim, sem religião nenhuma, sem conhecimento nenhum, você fala, pô, eu tenho medo desse Deus. Ou então eu falo, eu não quero esse Deus para mim, que faz isso com todo mundo, com seu filho. Entendeu? Interpretações. Temos que ter bastante cuidado com isso daí. Inclusive, ela fala que Jesus, quando ele retornasse, ele ia retornar como um espírito, na verdade. Exatamente. Exato. Inclusive, eu já vi um capítulo de João falando que não foi publicado, na verdade, ele está escondido lá no Vaticano, que, na verdade, Jesus ele não veio como carne. Ele não, como é que eles falam, né? Ressuscitou. Ele veio como um espírito. Só que ele era tão evoluído que as pessoas conseguiam vê-lo. Olha só, existem escrituras no Vaticano que até a NASA já pediu acesso, porque essas escrituras são de tamanha importância que várias questões, dúvidas no mundo que temos hoje, seriam sanadas. Deve ter queimado tudo. Porém, não está lá ainda. Porém, se isso fosse colocado a público, a doutrina católica estaria no fiasco. Não só católica, né? Todas que se basearam na Bíblia. Por quê? Tem várias coisinhas que aconteceram que não estão ali. Então, até mesmo a explicação de a existência do que a gente chama de extraterrestres. Mais do que a NASA, o Vaticano sabe de um monte de coisa em relação a isso. Porém, se eu falar que existe vida extraterrestre, eu acabo com a doutrina. Da onde vieram esses? São espíritos? Mas eu não acredito em espíritos. Os evangélicos também não acreditam em tudo. Você imagina o rebuliço que ia fazer? Né? O que mais, gente? É isso aí. Ó. As ideias que vocês levantam, todas elas vão fazer sentido. A Bíblia é dessa forma. É um livro aberto. Embora é de fundamental importância. Que todos a leiam. Não importa o que você vai interpretar, mas conheça a história. E a política da época poderia. A política da, você fala de Roma para cá? Olha, no início, ela pouco tinha força. Mas essa questão da palavra em nome de Deus, eu sou porta-voz de Deus aqui agora, isso ao longo do tempo começou a abalar. Porque até mesmo os romanos, que era o maior império que tinha, né, não acreditavam no cristianismo.
Eles tinham crenças em vários outros deuses. E com o passar do tempo, esses deuses, a crença nesses deuses, foram caindo, porque não fazia o menor sentido. As coisas que foram acontecendo também foi derrubando essa crença desses deuses. Chegou um momento, então, onde aí Roma não tinha o poder que tinha mais, né? E quem mandava era a Igreja Católica. Se a gente botar aí há 500 anos atrás, aí, quantos e quantos de nós não fomos queimados na fogueira por acharem que somos bruxos? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, falando sobre isso. Se a gente fosse fazer isso 500 anos atrás, tinha que ser numa caverna escurinha que ninguém via ninguém, quietinho. Se alguém descobrisse, estava todo mundo torrado na fogueira. Não é muito tempo, não. 500 anos atrás aí. Então, até mesmo os reis, olha só o poder que tinha isso. Até os reis temiam a igreja. Porque se um papo daquele ali cismasse que, ó, Deus veio até a mim e falou que você, rei, tem que ser enforcado. Já era. Está lascado. A igreja tinha o seu próprio exército. E hoje, simbolicamente, quem conhece o Vaticano aí? O Vaticano tem seu próprio exército. Acho que não é um país. É um país. Ele é riquíssimo em banco. Exatamente. Ele tem a sua própria força. Isso é igualzinho que era lá atrás. Por mais que existiam os soldados do rei, do império, existia também um exército da igreja. E que fazia a frente de qualquer exército. E simbolicamente isso ainda existe. Tem a teoria da conspiração também. Também. O que mais, gente? O que vocês querem levantar aí sobre a Bíblia Sagrada? O Espiritismo ele só viu o Evangelho, só tem o passagem. A nossa Bíblia, na realidade, o livro que a gente se baseia, são os 5 Pentateucos, são 5 livros do Espiritismo, né? Embora a Bíblia seja estudada do mesmo jeito, como qualquer religião. Isso que eu falei no início, a Bíblia não é um livro religioso. É um livro histórico que conta a nossa história. Só que a religião, quando se apodera dela, faz dela um livro religioso. Hoje nós podemos dizer que o livro que baseia o Espiritismo são os 5 livros de Allan Kardec. Quando você pega para ler o Evangelho do Espiritismo, são passagens, né? Não, tem os 5 mesmo, né? O Evangelho é um dos livros, né? O primeiro livro que foi escrito foi o livro dos Espíritos, que veio trazendo, então, a ideia de que o mundo espiritual existe, que nós somos espíritos, né? Depois veio o livro dos médiuns, justamente para explicar essa interação do encarnado com o desencarnado, depois que veio o Evangelho. Então, se a gente for ler na ordem cronológica aí, livro dos Espíritos. Tá? Aí aquela questão, né? A Bíblia foi escrita por alguém que a gente não sabe quem é, né? Foi relatada, a gente não sabe se foi ditado por alguém, acredito que não, certo? Da mesma forma, o Antigo e o Novo Testamento, né? Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, todos eles, inclusive os 5 livros, todos foram ditados agora, recentemente. Então, assim, a chance do erro, ela acaba sendo menor. Não totalmente, porque, como nós dissemos anteriormente, até mesmo o Evangelho está sendo mudado toda hora. E agora, descaradamente. E aí, o que mais, gente? Bora lá, perguntem. Estamos aí no finalzinho, temos 5 minutos. Você falando aí da ação judicial para votar, né? Ainda não mexendo com a ação da Eva, não? Né? Não, ainda a Bíblia ainda não.
A Bíblia já vem sendo mexida, alterada assim há muito tempo, não precisa nem disso, né? Mas já que envolve disso daí. Já que eles vão realmente falar que a Bíblia também tem que ser alterada. E aí, gente, mais alguma coisa? Esse eu acho o negócio aqui. Pega a página que tá. E aí? Mais nada? Vamos encerrar então? Olha. Então vamos lá. Vamos novamente fechar os nossos olhos. E por meio daquela respiração bem profunda, vamos deixar essa paz, esse amor, envolver os nossos corações. E assim fazer de nós irmãos, aprendizes que querem praticar de verdade. Se for de nosso merecimento, Pai, que possamos imediatamente colocarmos em prática todo o nosso conhecimento. Possamos fazer a diferença na vida de todos esses que cruzam os nossos caminhos. Que possamos sermos cristãos de verdade. Que nos próximos dias consigamos colocar em prática as palavras aprendidas. Que essa energia de paz faça com que possamos ser mais pacientes, mais compreensíveis, mais justos, mais equilibrados. E que assim possamos levar o seu amor, a sua palavra, a todos que cruzarem os nossos caminhos. E assim, Pai, pedimos por todos que não puderam vir, sejam eles encarnados, desencarnados, aonde quer que estejam, que possam sentir essa paz em seus corações. E assim pedimos a permissão para encerrarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus.